Mas para fazer discípulo, você tem que ter uma mensagem. E o Cristo não deixa dúvida quanto a essa mensagem. Ele faz isso explicitamente em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, dando a grande comissão para os discípulos. Vão nas nações e façam discípulos. E no final, no decorrer, ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulo. Discípulo de quê? O que vão ensinar? O Evangelho. E por que batizar? Porque alcançar a pessoa com o Evangelho e a pessoa se permitir ser alcançada, é construir um caminho que ela possa ser integrada na família de Deus. Então, se batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como se a pessoa estivesse ali recebendo um testamento, uma certidão de nascimento. Por isso que João capítulo 3, quando aquele grande homem de autoridade chegou até Jesus, sábio também no seu tempo, e perguntou, como posso herdar o reino dos céus? E Jesus, olhando para ele, disse, é-vos necessário nascer de novo. Não tem como chegar aos céus sem um novo nascimento. E o novo nascimento é uma realidade para aquele que é salvo. E como essa salvação chega nos nossos corações? Porque um dia ouvimos desse evangelho, que não é outra coisa, segundo o grego, senão boas novas. O que é o evangelho? São as boas novas de Deus para a humanidade. Novas que apontam para misericórdia e amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não primogênito, mas unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa salvação, automaticamente, quando o ser humano a recebe, pela uma fé salvífica, que o próprio Espírito trabalha em nós, imediatamente essa pessoa é reconhecida como nova criatura. Como diz Paulo, à igreja de Corinto, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, pois, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E olha que legal isso. Domingo estávamos aqui pregando sobre um chamado de fogo, e um dos pontos da mensagem foi, quando somos chamados por esse fogo, quando somos chamados por Deus nesse chamado de fogo, o nosso passado é apagado. Porque a partir do nosso chamado não é mais o nosso nome que precisa se sobressair, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que precisa se destacar. Um dia, a reverendo Hernandes Dias Lopes pregando em Portugal, Israel Salazar lá estava, e aí ele veio dizendo como ele aprendeu com o reverendo Hernandes Dias Lopes, naquilo que Deus ensinou o reverendo, porque uma coisa simples ele disse, olha, lembre-se sempre, as estrelas só brilham quando o sol não está no céu. Acho que vale a pena repetir, né? As estrelas só brilham quando o sol, vou até usar o termo, não está raiando. Quando estamos em Cristo, já não é mais o nosso nome. Já não é mais os nossos objetivos. Não são mais os nossos objetivos. Não são mais os nossos idealismos. Agora é o nome do Senhor. Essa transformação é tão profunda em nós, que as pessoas imediatamente passam a nos chamar de cristãos. E o termo que a igreja de Antioquia cita a Paulo, quando fala sobre o sentido do ser cristão, é porque quando a igreja, via Paulo e Barnabé pregando, fazendo discípulos, eles diziam assim, ali vão pequenos cristos,
Porque a mensagem que eles pregavam era vista nas atitudes que eles viviam, tomavam, decisões que eles tomavam. Que coisa extraordinária. Aleluia. Espera aí, eu vou pagar uma conta, eu vou falar com fulano de tal, eu vou tratar com a minha esposa e com o meu esposo, eu vou tratar com meus filhos, eu vou fazer negócios, eu vou comprar alguma coisa, eu vou servir na igreja local, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como as pessoas estão te enxergando como um pequeno Cristo? Porque cristão é pequeno Cristo. Tem uma frase célebre nos Estados Unidos que diz o seguinte: o que Jesus faria o que Jesus faria em meu lugar? Por isso, em particular, acredito que quem está em Cristo, segura aí na cadeira, precisa ter a compreensão que o Senhor, Ele não nos chama em parte, Ele nos chama integralmente. Ele é dono da sua finança. Ele é dono dos seus sonhos. Ele é o dono do teu casamento. Ele é o dono da sua família. Não tem um carro que você gosta, Ele é dono do teu carro também. E da tua casa também. E da sua poupança também. E do ministério que você diz que é seu. Para de bobeira, você é só mordomo. O ministério é do Senhor, você está só zelando, cuidando. Ele é o dono de tudo. E quando nós compreendemos isso, nós mudamos a forma como pensamos, porque entendemos perfeitamente que ser pequeno Cristo não é só apenas ser dentro de quatro paredes, que se chama uma igreja institucionalizada, mas antes disso, até porque a estrutura de quatro paredes institucionalizada surgiu apenas na Idade Média. Antes era de casa em casa, nas praças, nos agrupamentos de esquinas. A estrutura de igreja começou na Idade Média, ou o que nós chamamos de tardia Idade Média. E a coisa vai pegando fogo, com mais estrutura ainda. Isso, tardia Idade Média. E a coisa vai pegando mais estrutura. E fez com que nós pensássemos que ser cristão era apenas dentro das quatro paredes. Não. Isso é ilusão do capeta. Sabe qual é o melhor lugar para você ser cristão? É em Jerusalém, na sua casa. É na Judéia, entre os seus vizinhos. É na Samaria, entre o seu bairro, o seu município. É quando você faz um negócio e as pessoas falam assim: é honesto. O que é meu, o que é seu. Mas sobrou R$10, não é meu, então é dele. É quando se coloca a ver coisas e a pessoa não precisa nem saber se não pode pegar. Não é dele, não se pega. É quando nós nos relacionamos com o nosso cônjuge e entendemos que, inclusive no nosso relacionamento, é um relacionamento entre cristãos. Dentro da sua casa, os vizinhos gritam, ouvem gritos uns com os outros, ou os vizinhos gritam, ouvem louvores e palavras de graça, de misericórdia, de bondade, de amor. A Bíblia então diz que a natureza está ansiosa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E faço aqui, como final da introdução, essa percepção. Quem então são os filhos de Deus? Esses que nasceram de novo.
Efésios capítulo 2 e capítulo 4 diz: vocês não são mais forasteiros ou co-cidadãos, vós sois membros da família de Deus. João capítulo 1, versículo de número 12 diz: olha, veio para que eram os seus, mas os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, olha o dunamis aí de novo, poder de serem chamados filhos de Deus. Sabe por que o capeta não te pega e te destrói? Porque ele respeita o teu pai. Eu acho que você não entendeu. Se você tivesse entendido, você ia levantar a mão e falar: é para mim esse trem, meu irmão. Ele não te respeita porque você é bonito, ele não te respeita porque você sabe orar, porque tem uma boa oratória, porque você tem visões, ele não te respeita por isso. O que o limita é porque quando ele olha para você, ele vê o sangue do Cordeiro derramado na sua vida e ele sabe que você tem um pai e o teu pai se chama Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. É mais ou menos a briga de criança. Não mexe com ele não, porque o pai dele é brabo. Deixa quieto. Essa compreensão se dá porque nós recebemos essa paternidade, essa filiação. E nós somos tão abraçados em amor. A Bíblia diz em João capítulo 13: eu vos amei e vos amei até o fim. Esse amor nos abraçou de tal forma que quando nós olhamos para o Cristo, o que resta em nós é apenas constrangimento do tamanho amor que Ele nos amou e nos salvou. E por isso nós compreendemos, como o pastor Márcio Valadão tanto fala, eu aprendi, levo em tudo quanto é canto que eu vou. A graça ou a salvação é tudo aquilo que eu necessitava, mas é tudo aquilo que eu não merecia, por isso que é favor imerecido. Você não é salvo porque você era mais ou menos bom, porque você era mais ou menos limpo. Lembrem-se, vocês, assim como qualquer outro pecador, estavam mortos nos vossos pecados e delitos. Foi a graça que te alcançou, falando hoje isso com o Soriano, foi a graça que foi lá e te alcançou. Falei com o Soriano: Soriano, morto tem vontade? Morto pode olhar para o médico e falar assim: eu estou morto, mas me ressuscita aí, porque eu estou morto, mas eu estou ligado. Dá para fazer isso? A Bíblia diz: vós estavam mortos em vossos pecados, aí mestre Alex, vossos pecados e delitos. Então a ação é de Deus para o homem, e não do homem para Deus. E essa ação é através da demonstração de amor. E como então efetua a salvação? Quando o homem compreende através da fé salvífica, Romanos capítulo 10, como crerão, se não há quem pregue. Então a condição é pregar. Se ouviu, tem como crer. Então se ouviu, creu, recebeu, está salvo. Automaticamente, quando ouvimos e cremos, salvos estamos, inseridos imediatamente na família de Deus, recebemos uma filiação, agora estamos inseridos na família da fé, e automaticamente o nosso coração se volta a Deus, não como barganha, não como cobrança, mas como gratidão, porque reconhecemos que nós não merecemos a salvação, mas Ele nos amou de tal forma que nos salvou. E isso nos impulsiona a quê? A cumprir aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. E o que Ele estabeleceu para as nossas vidas? Não precisa anjo descer mais uma vez para nos falar. Não precisa Moisés aparecer na nossa frente para dizer. Sequer precisa Elias aparecer aqui agora para falar determinadas coisas. Aquilo que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas já está escrito, e é ide fazer discípulos. Aquele que burla esse processo é como se tivesse em dívida com Deus.
É como se estivesse uma contínua desobediência. Falei para segurar na cadeira, o negócio é sério. Mas que isso, é só um jeitinho, pastor, nós somos brasileiros, brasileiro dá jeitinho para tudo, o negócio dá jeitinho. Não, nem sempre dá para dar jeitinho. Essa percepção nos faz entender que nós somos devedores, porque não merecíamos a salvação, mas Ele nos amou. Por isso que eu tenho muito cuidado, ainda mais aprendendo, estou lendo, li e vou voltar a ler Cultura da Honra. Eu tenho aprendido com pessoas que estão à frente. E na Cultura da Honra nós aprendemos que quem está no pecado precisa ser tratado de forma correta, em amor. Nós não fechamos os olhos para o pecado, mas lembramos que atrás do pecado existe um ser humano. E que à mesma medida que julgamos, pontuamos, esse peso também vem contra nós. E esse que é o estreito. Porque entre os homens, nós facilitamos sempre para os que estão mais próximos da gente. Fecha os olhos, fecha os ouvidos, tá bom, tá pertinho, tranquilo, a gente entuba, joga para debaixo da banheira, faz o que tiver que fazer, fica tranquilo. Mas para quem eu não gosto, a vitrine é o destino. Eita, que frase, hein? Para quem eu amo, a poeira é o jeitinho, a tapete é o jeitinho. Mas para quem eu não gosto, a vitrine é o destino. E aí a gente encara uma palavra como essa e a gente percebe que, na verdade, aquilo que fizermos com o próximo acontecerá conosco. Precisamos ir com cuidado, porque atrás de um pecado tem um ser humano. Não significa dizer que temos que negociar a santidade. Então que se fique os parâmetros muito bem claros para todos. Mas olha, eu tenho aprendido uma coisa, um dia filhão conversando comigo, pastor, paizão, o que a gente vai fazer? Pessoas que estão assim, como vai fazer? Olha só, antigamente eu achava que era gritar e a pessoa ir embora, e depois se arrepender, vem para cá, e está resolvido. Mas a vida está me ensinando, o céu está me ensinando, eu escolhi andar com Deus, e na caminhada com Deus a gente vai mudando as percepções, porque nós vamos aprendendo com Ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, olha, filhão, é melhor estar com uma pessoa em uma situação complicada dentro da igreja, onde pode ouvir da palavra e ser restaurada, do que no mundo, onde ela só vai ouvir coisa do capeta. Quem entendeu esse negócio? Diante dessa percepção, nós precisamos então linkar algumas coisas. São poucos os trabalhadores, poucos trabalhadores. Jesus andando estava e era cercado por multidões, e ele se compadeceu dessas multidões, porque ele os via como órfãos espirituais. Ponto 1, orfandade espiritual. Quantas pessoas nesse exato momento estão buscando em tantas coisas preencher vazios na alma delas, porque elas se sentem órfãs espiritualmente falando? Quantas pessoas estão tateando em religiões, em filosofias, em mantras, algo que possa preencher o coração delas, porque elas se sentem órfãs espiritualmente falando? Quantas pessoas nós cruzamos no nosso dia a dia e perguntamos como você está com Deus?
estou indo, eu não sou da igreja não, mas meu coração de Deus, mas quando vai conversar perfeitamente, são pessoas extremamente frustradas, que não conseguem entender o propósito de Deus na vida delas, porque talvez faltou quem pregasse, ou ainda pregaram para elas e elas rejeitaram. Então elas estão vivendo como se não tivesse um sentido a vida, elas estão vivendo sem esse cuidado, esse amor do Pai. Eu não sei vocês, mas vocês amam o amor do Pai Celestial? Vocês amam? É muito bom, não é? Não é muito bom? Vocês suportariam as lutas que vocês já enfrentaram sem esse amor? Vocês suportariam as perdas sem esse amor? Vocês suportariam as acusações sem esse amor? Vocês suportariam o peso dos erros sem esse amor? Não, não tem como. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Está vendo essa multidão, ou essas multidões? Eles estão órfãos, eles não têm o amor que vocês estão tendo. Existem inúmeras pessoas que estão órfãs, espiritualmente falando, porque não possuem uma família, eles não entendem sobre o Pai Celestial, eles não sabem sobre o Cristo que morreu por eles, para a salvação deles, eles não entendem ainda qual o sentido do Espírito Santo habitar neles, e por isso eles estão como que tateando, batendo a cabeça, se machucando os outros, porque eles ainda não se sentem devidamente completos pela graça de Deus. E o que Cristo está nos ensinando olhe as multidões, existem pessoas que estão órfãs espiritualmente, e elas só vão conhecer do Cristo através da sua vida. Por isso que em Mateus capítulo 10, em Lucas vai fazendo uma alusão melhor, aqui em Mateus capítulo 10, versículo de número 1, diz que Jesus chamando os seus 12 discípulos, em Lucas, agora esqueci o capítulo, mas diz assim, Jesus depois de uma noite em oração, veio e separou seus 12. Estava na SL e falei algo sobre algo que a gente vê na Bíblia. Grave isso daí. 120, multidão. São discípulos, mas só são seguidores. Não tem aquelas pessoas que, onde está o movimento? Vou. É ruim isso? Não. É bom. É melhor estar perto do que longe. Mas a Bíblia também fala dos 70. E os 70 receberam o sopro do Cristo e, biblicamente, ficaram conhecidos como os enviados. A primeira safra. Vai lá. E onde estavam os discípulos? Os discípulos, os apóstolos, foram chamados já como apóstolos? Nananina, não. Abre uma aspa aqui. A pessoa não é chamada para apóstolo e depois exercer o apóstolo. Ela já exerce o apostolado e depois recebe o chamado ou a insígnia de apóstolo. Os 12 estavam no meio dos 12. Eita, estalou agora, né? Estão entendendo por que não dá para dispensar os seguidores? Porque pode ser que dos 12, dos 120, tenham 12 que serão os apóstolos. Todo mundo um dia entrou, reconheceu Jesus sendo seguidor primeiro. Aí depois despertou o interesse, foram enviados, a experiência com Deus. Vai expulsar capeta, vai curar os enfermos. E eles voltaram dizendo, Senhor, os capetas não resistiram. Os enfermos foram curados. E aí Tiago e João falaram, mas teve uma galera que não quis ouvir. Se o Senhor autorizar, a gente manda descer fogo do céu, consome logo todo mundo. Aí Jesus olhou para ele e falou, Boanerges, filhos do trovão. E Boanerges, filhos do trovão. Então, Boanerges. Eles estavam no 120, eles tiveram uma experiência com Deus e foram para os 70. Mas aí vem algo especial. É o momento da responsabilidade. Aí de 70, Jesus separa 12. E fala, agora sobre vocês tem um peso maior. Até aqui estão entendendo? Estão compreendendo? Vocês têm um peso maior. Vamos lá de novo? 120 seguidores, multidão. 70 enviados. Vem 12, os 12, responsabilidade, 12 é número de governo. Todo país tem um governo. Outra, né?
Rapaz, obrigado, Espírito Santo. Todo país tem um governo. Então estabelece 12. Agora um governo dos céus na terra. E aí aqueles 12 levam uma responsabilidade. Mas para por aí nos 12? Não. Porque você recebe o tanto quanto você tem fome de Deus. Quanto eu posso receber de Deus? Qual o tamanho da sua fome? Qual o tamanho da sua sede? Você pode ser 12 e ainda assim não viver coisas extraordinárias. E aí vem o grupo dos 3. Fala assim comigo, íntimos. São aqueles que Jesus fala assim, vamos orar ali no monte rapidinho? Eles falam, mas orar no monte? Tá bom, Senhor. É reteté, aleluia. Vamos embora. Lucas capítulo 19, ele sobe ao monte e Jesus se transfigura diante dele. É o Messias mesmo. Aleluia, obrigado, Senhor. Olha que lindo. 70, experiência, sopro. 3, sobrenatural. Sobe um ponto a mais. Por que eles foram um ponto a mais? Porque foram os únicos que se disponibilizaram a subir no monte de noite para orar com Cristo. Quanto mais fome você tem, é o nível de glória, de unção que você receberá. E tem um bocado de gente falando assim, eu sou autoridade, eu tenho dons, eu sou chamado. Mas qual o preço que você está pagando por essa glória? Qual o monte que você está subindo para receber essa revelação do Pai? O que você está se entregando? Como você está se entregando? Só tem uma forma de recebermos o tudo de Deus, é dando o nosso tudo, e tudo não significa dizer casa, não estou falando nada de financeiro, eu estou falando de dizer assim, ó, tudo, meu corpo, minha alma e meu espírito, está tudo consagrado ao Senhor dos Senhores. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Entra o grupo dos íntimos, mas para por aí? Evidentemente que não, porque tem um lá que está em todo o tempo do lado de Jesus, alguns chamam para ele seu puxa-saco, você fica aí querendo o tempo todo ficar do lado dele, não dá nem espaço, eu vi, chegou aqui na frente, deixa ele ouvir essa. Entenderam? Tem um outro nível. E qual o nível? Não vos chamo mais de servo, vos chamo de amigos. Aí vem João, que estava no grupo dos íntimos, mas ele não só queria ser íntimo, não. Ele queria ser amigo. Porque quem é íntimo hoje pode não ser amanhã. Mas amigo é amigo. João é aquele único que não vê Jesus na sua transfiguração, mas é o único que tem liberdade de deitar no colo do Cristo. Entende esse negócio? É o único que quando ele está perto da morte, está aos pés dele, e ele olha e fala assim, ei, essa é a tua mãe, ei, esse é teu filho, agora a responsabilidade de cuidar de Maria é sua, João. É o único que ficou até que o Cristo voltasse no sentido da revelação que nós conhecemos o livro como Apocalipse. Foi o único que foi descido numa piscina de piche, e nem o fio de cabelo dele foi torrado, porque ele estava revestido com o sangue do Cordeiro. Ele ficou até o fim. Morreu na igreja de Éfeso, dizendo, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Entenda bem, esses níveis nos traz uma compreensão profunda de Mateus capítulo 10, versículo de número 1. Então, o que quer dizer, pastor? A responsabilidade
do alcançar esses que são órfãos é nossa. Eu não sei como você está, qual nível de seguidores, de enviados, da responsabilidade do governo, dos íntimos ou dos amigos. Mas a responsabilidade é sua. Por que então devemos nos dedicar ao serviço do rei? Tem uma canção do cantor cristão, Célia deve lembrar. No serviço do meu rei eu sou feliz. Lembra dessa, Célia? Jubilante. Satisfeito. E encorajado. Abençoado. No serviço do meu rei. No serviço do meu rei. Minha vida entregarei, cidade, eu morrer. Essa é a cidade que vocês entenderam. Qual é o sentido de ser pequeno Cristo? Trabalhar. E qual o trabalho que o Senhor quer de nossas vidas? Pregar o Evangelho. É bonito ter um templo legal, vai ficar melhor ainda. A estrutura vai melhorar ainda, porque é necessário. Mas o nosso trabalho é pregar o Evangelho da graça de Deus. É pregar o Evangelho da graça de Deus. Então, por que nós devemos trabalhar? O campo já está aí, abundante, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Então, por que trabalhar? É importante trabalharmos por amor às pessoas e não aos títulos. Ponto 2. Ponto 3. É importante trabalharmos por amor às pessoas e não aos aplausos. Tem tantas pessoas que estão querendo trabalhar por causa das insígnias. Eu quero ser conhecido como A, B, C. Na minha adolescência, no meu processo de aprendizado, eu acreditava que eu precisava ser cheio do Espírito Santo para ser um pregador, um missionário conhecido, um pregador cheio da unção, alguém que chegasse e olhasse e tivesse um raio-x nos olhos e que as pessoas dissessem: olha como é ungido esse rapazinho, olha como é ungido esse garotinho. Ei, meus irmãos, não é assim. Nós precisamos pregar o Evangelho não por causa dos títulos. Os títulos são títulos, e eles não vão para o céu. No céu o Senhor não vai me chamar de pastor Diego, Ele vai chamar de filho. Vem filhinho. No céu Ele não vai chamar de apóstolo, no céu Ele não vai chamar de bispo, Ele vai chamar de filhinhos. Ele vai nos olhar e vai ver o sentido de tudo aquilo que fizemos. Mostra-me as suas mãos. E o que nos cabe tão somente é mostrar e apresentar o quanto mordomos fomos, fiéis mordomos, quanto aquilo que Ele confiou-nos, em ministerialmente falando. Não por causa de título, mas por causa de gente. Porque pregamos o Evangelho por causa de gente. Porque nós amamos propagar o Evangelho por causa de gente. Porque nós anunciamos a graça de Deus para recebermos títulos? Não, porque eles necessitam da salvação. Entenda, hoje você está com um lugarzinho já no céu, mas tem um bocado de gente que, se morrer nesse exato momento, vão queimar no quinto dos infernos. Vão queimar no caldeirão. Eu falei do amor de Jesus por Davis assim, eu falei: rapaz, se você não parar de beber, você vai ficar no caldeirão do capeta, Davis. Não foi assim, Davis? Foi assim. Davis ficou assim. Aí mandei
um vídeo de cristãos sendo degolados. Falei, tudo por amor de Jesus. Aí ele voltou para Jesus. Às vezes nós somos kamikaze. Mas é fácil para a gente está aqui tranquilinho, nós estamos salvos, mas olha, agora já está, Jesus já fez a obra em minha vida, e quantos milhares de pessoas nesse exato momento estão indo para o inferno, porque eles não ouviram falar do Evangelho da graça de Deus. Nós pregamos não por causa dos reconhecimentos, nós pregamos por causa de vidas. Nós não pregamos, ponto 3, por causa dos aplausos. Nós trabalhamos, pregamos por causa de vida, por amor às vidas. Aqui, glória a Deus, né? Nossas quartas-feiras cada vez mais cheias, né? Dá para dar um aleluia aí, um glória a Deus? Eu estou orando, eu sei que vocês também estão orando, estão trabalhando. Eu ainda esse ano espero um dia na quarta estar com essa casa aqui lotada. No domingo de manhã a mesma coisa, porque é a casa do pão, é onde as pessoas com famintas chegam para ter a refeição. Porque nós trabalhamos, pregamos por amor e não por causa dos aplausos, porque os aplausos são terrenos, mas o trabalho da pregação, o fruto é eterno. 4 e último. Por que então trabalhamos pela compreensão do nosso antigo estado espiritual? Eu não posso ficar passivo à realidade à minha volta, porque eu hoje sou salvo. Tem pessoas que não são salvas e precisam ouvir do Evangelho da graça de Deus. Precisam voltar para Jesus, precisam tomar uma atitude de retorno. Jesus, ao olhar aquela situação, ele estava não apenas no meio dos discípulos, no meio das multidões, ele também estava no meio dos discípulos, e ele disse o seguinte: é abundante a colheita, mas são poucos os trabalhadores. E talvez isso que ele falou, porque havia falta de percepções, falta de que existiam pessoas que estavam em orfandade espiritual. Talvez ele disse o que disse, porque ele percebeu que as pessoas estavam querendo mais títulos do que propriamente cuidar de gente. Talvez ele percebeu isso, falou isso, porque ele percebeu que existiam pessoas que queriam mais aplausos do que pastorear gente. Talvez ele falou o que falou porque percebeu que as pessoas estavam muito cômodas, no sentido de que eu sou salvo e o que restante que vai embora. Então Jesus chama a atenção dos discípulos dizendo: o campo já está branco, a colheita é abundante, mas são poucos os trabalhadores. 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 Poucos trabalhadores. Concluo essa mensagem dessa forma. Poucos trabalhadores. Mas pode ser que o chamado de Deus nessa noite especificamente seja: e aí? Você está se disponibilizando para o serviço do seu rei? Você quer trabalhar no reino? Você quer servir no reino? Esquece as questões naturais, que são necessárias,
Mas esse trabalho aqui que eu estou falando é sobre o pregar o Evangelho. É fazer discípulos. É a missão primária da igreja, mais importante. Ide e fazei discípulos. Discípulos. De todas as nações. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. De todas. Não é só da nação que você gosta, não. É de todas as nações. Obrigado, Espírito Santo. Sabe qual é uma das possibilidades de reconhecimento que uma pessoa já está madura em Cristo Jesus? É quando ela não vive mais em partes, ela enxerga agora as coisas no todo. Ela luta para fazer discípulos, independente de quem são. Ela constrói pontes o tempo todo. Conclui dessa forma: a missão foi dada, e o Senhor não nos dá autonomia na missão, mas Ele nos dá autonomia de como cumprir a missão, porque às vezes ou cumprir a missão, o bicho pega, mas Ele não diz para nós desistirmos da missão, Ele disse para nós cumprirmos a missão. Então nos cabe, diante dEle, buscarmos direção para que, por um caminho ou por outro, possamos cumprir a missão. Se não deu por esse caminho, eu não desisto, eu não crio situações, eu vou orando e vou andando em torno da missão, e Deus dá a estratégia, e nós vamos lá de novo. Criou resistência, eu sei da minha missão, eu volto mais um pouquinho. E talvez seja que nesse período da obrigado, Espírito Santo, nesse período da perseverança, lágrimas estão sendo derramadas, angústias você está sentindo, pressões espirituais, mas o Senhor está pegando isso tudo, está dizendo assim: é com essa carcaça que você vai cumprir a missão, porque antes você estava muito tranquila, mas você precisava de algumas cicatrizes, porque existem campos que nós entramos, que o que faz com que valentes freiem, são os tamanhos das cicatrizes que levamos no nosso corpo. Aí os valentes olham assim e falam: não dá para encará-lo, porque é vivido, tem guerras nas costas, aleluia, tem lágrimas derramadas, tem angústias vencidas, tem solidão superada, tem perdas consoladas, tem muralhas que foram escaladas, ultrapassadas na vida. Aleluia, obrigado, Senhor. Na vida desse tem mar que se abriu, tem exército que ficou no mar, tem cordoniza que caiu no meio do deserto para alimentá-lo, tem água que saiu da rocha, tem povos que se levantaram e tombaram. Entendem isso? Olha para o seu corpo e fala: quais são as minhas cicatrizes? É com elas que você vai cumprir a sua missão. As suas cicatrizes são a mensagem que as pessoas vão ouvir, porque as suas cicatrizes está ali atrelado o Evangelho da graça de Deus. Aleluia, aleluia. Tem um peso do Senhor aqui, ó. Eu sinto um ambiente